Boa tarde, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre a depressão, considerada o mal do século. E em tempos de pandemia, de confinamento, tem-se muitos casos de desenvolvimento desse transtorno mental, Um dos, transtornos mentais que as pessoas desenvolveram ao longo desse confinamento. E vários casos de suicídio, por conta da depressão. Bem, a depressão é um transtorno de humor, porque existem dois tipos de depressão. A depressão bipolar, onde tem ciclos, ela é cíclica. Tem a fase de euforia, que é a mania, e tem a fase de depressão. E tem a unipolar, que é somente a depressão. A depressão, então, como eu já falei, é considerado um transtorno de humor. Eu li um livro muito interessante sobre transtornos mentais, onde nesse livro aborda vários transtornos mentais, com uma visão espírita desses transtornos, chamado Transtornos Mentais, de Sueli Schubert. Aqui ela aborda, que nos casos de depressão, 2/3 dos pacientes deprimidos pensam em suicídio e 10% a 15% chegam às vias de fato, ou seja, conseguem, dar termo à vida. Etiologicamente falando, as causas dos transtornos do humor são desconhecidas. E pelo lado biológico, os fatores biológicos, a gente tem, neurotransmissores que o cérebro produz, responsáveis pelas sensações de prazer, de alegria, de tristeza, enfim. E esses dois neurotransmissores responsáveis que afetam, diretamente os transtornos de humor são a serotonina e a noradrenalina. E esses neurotransmissores, eles são pouco produzidos, tem uma deficiência de produção desses neurotransmissores no cérebro das pessoas que têm depressão ou têm transtorno bipolar, transtorno afetivo de humor. Biologicamente falando, os fatores biológicos tem a parte dos cromossomos, genética, que também influencia, a parte hormonal, produção de hormônios pela tireoide, também é um dos fatores extrínsecos, para o aparecimento dessa doença, o desenvolvimento dessa doença. Mas tem também os fatores intrínsecos. Na verdade, esses são os fatores intrínsecos, que é a parte hormonal e em deficiência, deficitária, e a genética, E tem os fatores extrínsecos, que eu vou dizer aqui, comentar aqui, que foi elencado, pela autora nesse livro. Bom, ela diz assim: depressão. A depressão é um transtorno de humor causado por uma alteração psíquica global.
com distorção da maneira de ver a realidade, né? Distorção da realidade. Podendo haver angústia, acompanhado ou não de ansiedade e tristeza. Os sintomas mais comumente encontrados no depressivo são humor para baixo, tristeza, angústia, sensação de vazio, instabilidade emocional, claro, irritabilidade também, desespero, pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Então, as pessoas com depressão, elas, mesmo aquelas aquelas atividades que essa pessoa gostava de fazer, que tinha prazer, ela não tem mais. Com a depressão, cessa tudo, né? Então, o que ela gostava de fazer antes, ela para de fazer. Cansaço mais fácil, desânimo, falta de energia física e mental, muitas vezes chega à estafa mental, falta de concentração, memória ruim, falta de energia, lentidão de raciocínio, falta de vontade, iniciativa e interesse nas coisas, apatia, pensamentos negativos, pessimismo, ideia de doença, ou seja, hipocondria, a pessoa vira hipocondríaca, né? E ideação suicida, né? Ideação de morte. Um sentimento de culpa muito forte, fracasso, inutilidade e falta de sentido, de perspectiva de vida e de futuro. Interpretação distorcida ou negativa do presente e também do passado, de fatos ocorridos no passado. Redução do prazer sexual, da libido. Perda de apetite e ou de peso. Insônia ou disfunção do sono, né? Ou insônia ou dormir demais. Também é um indício de depressão. A pessoa dorme muito, mas ela acorda exausta, né? Parece que não dormiu. Dores ou sintomas difusos, né? Dores físicas e sintomas difusos. Dor em várias partes do corpo, né? Dor de cabeça, de estômago, gastrointestinal, né? Dor nos braços, enfim. Alterações no ciclo menstrual e queda capilar, queda de cabelo. Em depressões graves, causa alucinação e delírios. Bom, a depressão na visão espírita. A gente sabe que a pessoa com depressão passa por um momento intenso, sofrimento intenso, né? E um conflito muito grande, né? Um conflito interno. Em via de regra, causado pela insatisfação e como decorrência dessa insatisfação, o tédio. Pessoa rebelde, com fácil irritabilidade, muito nervosa, revoltada contra Deus, que denota falta de fé e egoísmo, né? Essa pessoa depressiva, ela é egoísta, porque ela acha que só a dor dela é que existe no mundo, que as pessoas têm que entender isso, a dor dessa pessoa. Então, muitas vezes incompreendida ou se acha incompreendida. E ela fala aqui, ela como profissional da área de saúde e profissional na área mental, a maioria dos pacientes depressivos, eles carregam um sentimento muito forte de culpa,
Então há uma autopunição inconsciente, né? É involuntário, é inconsciente a autopunição, a autossabotagem. São extremamente exigentes consigo mesmos, autocríticos e com os outros também. Porque essas pessoas, essas pessoas com depressão, elas acham que não são merecedoras da felicidade. Então, quando surge vou dar um exemplo, alguma proposta de emprego, vamos dizer, ela se autossabota, não vai nas entrevistas, fica totalmente apática, porque ela não se acha merecedora daquilo e de nenhuma coisa boa que aconteça com ela. Então ela auto-sabota, porque ela acha que não merece ser bem-sucedida ou sucesso, né? E aí diz assim, a causa profunda desses sofrimentos íntimos não está realmente na situação atual, mas nas conjunturas do meio ambiente, no estado de saúde ou doença, nem nas conjunturas, embora tudo isso possa ter um peso considerável. Tem um peso considerável o estado de saúde ou da doença da pessoa, né? O meio ambiente, o fator extrínseco também, tem um grande peso, mas o que está mesmo, o que ela fala aqui no livro é que a depressão é mais um caso do espírito, né? A questão espiritual, que carrega suas imperfeições e conflitos, que hoje ressumam, ou seja, se manifestam através de estados de tristeza, angústia, ansiedade ou revolta. Como a deixar patenteado, na maioria das vezes, que por ser culpado precisa de ajuda. Ou seja, a pessoa deixa claro que por ela ser culpada, ela precisa de ajuda, de amparo, e por isso ela chama atenção, né, para sua dor, que ela acha que é a única no mundo, né, que sente aquela dor. Considera a maior e mais intensa dor do planeta Terra. E aí, a depressão, ela tem vários fatores extrínsecos, né? Um deles é a decepção amorosa. Então, a pessoa, quando perde, né, quando se separa de alguém que está há muito tempo com ela, né, quando essa pessoa resolve ir embora, né,